Oi, crianças. Hoje vamos ter uma aula de ciências, ciências naturais, né? Sobre o planeta, sobre tudo que Deus criou. Vamos falar então sobre os dias da criação, como tudo começou. Deus criou o que no primeiro dia? Você se lembra? Muito bem, no primeiro dia, Deus disse: haja luz e houve luz. E ficou separado então, parte era trevas e parte era luz. Muito bem. E no segundo dia, o que Deus criou? E quem se lembra? Muito bem. Deus separou as águas das águas. Muito bem. E separou então a porção de terra seca. Muito bom, parabéns. E no terceiro dia, quem consegue se lembrar? Isso! Na porção da terra seca, o que Deus colocou? Quem lembra? Quem lembra? Isso! Muito bem, parabéns. Deus criou os vegetais e as plantas. Muito bom, vocês estão de parabéns. No quarto dia, exatamente, Deus criou os luminares. Um grande para governar o dia, que se chamou Sol, e um grande para governar a noite, com outros pequenininhos que se chamam estrelas, né? A lua e as estrelas. E no quinto dia, o que Deus fez? Ah, sim, Deus criou o quê? Os peixes para povoarem as águas e, e as aves para povoarem os céus. Muito bom. E no sexto dia, a parte seca, que ele chamou terra, que já estava coberta de relva, de grama e de plantas do terceiro dia, ele povoou de animais. Muito bom, muito bom, muito bom. E também no sexto dia ele fez o quê? O homem, e chamou de Adão, e do homem ele fez a mulher, e chamou de Eva. E todos os animais foi Adão que deu o nome. E no sétimo dia o que Deus fez? Tadã! Deus descansou. Muito bem. Que descansar faz parte da vida, não é? Muito bom, muito bom. Mas sabe, tudo que Deus criou tem uma sequência natural de ser. Deus não criou as coisas e deixou solto pro nada. Nós vamos ver um exemplo, por exemplo, do tomate. Deus criou os tomates, criou as sementes, criou as árvores, criou as flores e o fruto chamado tomate. E dentro do que ele criou, o tomate se desenvolve. Ele é uma semente que vira uma plantinha que germina, que cria folhas, que cresce mais, que nasce flores, que saem frutos e que os frutos ficam verdes e laranjas e depois vermelhinhos, e então nós comemos com bastante temperinho. Uma delícia, fazemos uma salada, fazemos molho, muito gostoso, não é? E depois que nós comemos, o que acontece com a planta do tomate que fica sem nenhum frutinho? Ela seca e morre. Não é assim que acontece? É assim que acontece, não é? E isso acontece com todos os seres vivos, não é? É só com as plantas? Vamos ver. Também acontece com os animais? Sim. Acontece com a galinha? Sim. É um ovinho, aí depois choca, vira um pintinho, que vira um franguinho, que cresce um pouquinho, engorda, vira uma galinha. E a galinha morre como? Ou a gente come um franguinho, assadinho, fritinho, ou ela morre porque ela fica velha mesmo, não é? E é assim que Deus fez o ciclo da vida, a fase da vida, não é? Agora vamos ver de uma borboleta. Diferente, né? Ah, a borboleta é um ovo. Igual a galinha. Que legal, não é?
Então, tem os ovinhos da borboleta numa folha. Aí, os ovinhos eclodem assim, puf. Em vez de sair um pintinho, sai o quê? Uma lagarta. E daí? Aí a lagarta come folhas, come folhas, come folhas, come folhas. E a lagarta faz um casulo e fica lá dentro. Lá dentro ela cresce, fica bem gordinha e se transforma dentro do casulo. E quando ela sai do casulo, o que ela é? Uma borboleta que voa, deixa o mundo colorido, poliniza outras flores. Sabe o que é polinizar? Ela pousa numa flor, depois quando ela pousa na outra flor, ela faz a outra flor virar, faz o macho de uma flor encostar na fêmea da outra flor lá dentro e faz as flores terem outras florzinhas, né? E assim ela faz o trabalho dela. E depois ela morre. Põe outros ovos, né? A borboleta põe outros ovos e depois morre. Interessante, não é? Agora vamos ver a vida do sapo. Olha que legal. O sapo adulto põe ovos, né? Depois que ele encontrou com a sapinha. Aí ele põe ovos. Aí os ovos viram larvinhas. Tá vendo dentro dos ovinhos? Que os redondinhos já tem um rabinho. Chama larvas. Aí essas larvinhas crescem e saem dos ovinhos. Viram girinos. Tá vendo que o girino ainda tem um rabinho, mas agora tá fora do ovo, né? Aí depois o girino cria duas perninhas. Tá vendo? Aí depois vira um girino com quatro perninhas. Já parece um sapinho, mas ainda tem um rabo, né? Depois vira um sapo jovem, mas ainda tem um rabinho. Parece que o rabinho tá ficando menor e a perninha tá crescendo mais, né? Depois o sapo jovem some o rabo e ele vira um sapo adulto. Né? O sapo adulto encontra com uma sapa, faz mais ovinhos e assim por diante, né? Aqui no meio do desenho dá pra ver, né? Como que eles vivem na lagoa. E até que eles morrem, né? Mas continuam com outros sapinhos. Então Deus fez isso tudo acontecer. E tudo isso ele criou quando ele criou os animais. Quando ele criou os animais, ele já criou os ovos e também criou os sapos adultos para eles continuarem fazendo ovinhos e crescendo assim por diante. Agora vamos ver como que é a vida do ser humano, né? Muito bem. No sexto dia, Deus criou Adão e Eva, né? O Adão e depois a Eva. E depois eles tiveram os filhos dele, né? Olha só. Quando Adão e Eva tiveram um bebê, o bebê nasceu pequenininho, né? Depois cresceu, vira uma criança, igual a gente, né? Depois crescemos um pouco, depois virou adolescente, depois ficou adulto, igual a Eva, né? Depois ficou velho. Depois que fica velho, morre. Não é assim? Acontece a mesma coisa com os homens. Nasce um bebê, aí vira uma criança, cresce mais um pouquinho, vira um adolescente, aí fica adulto, aí vai casar, ter filhos, para ter mais bebês, né? Aí vira um idoso e morre. É assim que Deus criou para ser, né? Isso acontece com todas as pessoas. Às vezes, acontece alguns percalços pelo meio do caminho, né? De ficar doente e morrer mais jovem, de ter um acidente de carro e morrer antes de ficar idoso, né? De um bebezinho morrer no hospital antes de crescer. Acontece algumas coisas assim. Porque Deus permite, porque Deus conhece tudo e Ele sabe. Mas esse é o plano perfeito que Deus fez, né? A gente sabe
que o pecado atrapalhou o plano perfeito de Deus, né? Lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, a gente conhece a história, né? E atrapalhou o plano perfeito que Deus criou, né? E desde então tudo começou a ser corroído pelo pecado, né? Igual a ferrugem de um carro. Tudo foi sendo corroído, né? Então, Deus também tem um plano para isso, não é? Também é uma sequência de fatos, né? E aconteceu a mesma coisa com Jesus. Também tem as fases da vida, né? Jesus nasceu, né? O anjo ali avisando Maria que ela ia ter um bebê, né? E aí Jesus viveu sem pecado, morreu na cruz, né? Ele avisou que ele ia morrer na cruz sem pecar. 3 dias depois ele ressuscitou, né? E depois que ele ressuscitou, ele foi para o céu, né? Ele não voltou ainda, mas ele fala que vai voltar, não é? Então, sempre tem as fases, é uma sequência, certo? E a gente precisa confiar nesse plano dele para que ele conserte o problema do pecado. Tudo na vida tem uma sequência, tem uma ordem certa, um tempo certo de acontecer. Ok? Entendido, crianças? Beijo da tia Lídia. Até a próxima aula.